Pessoal, boa noite para todos nós. Então, mais uma vez, aqui na Casa Serva, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, pela confiança. Como já foi visto aqui, o tema que eu escolhi, o título, vamos colocar o título da nossa apresentação, Árbitro da Própria Sorte. O que eu escolhi? Na verdade, eu recolhi esta expressão do Evangelho e do céu e inferno. E a partir daí, eu desenvolvi algumas reflexões. Árbitro da própria sorte. Árbitro, acho que todo mundo vai lembrar. Árbitro, juiz, tá bom assim, né? Acho que dá para o juiz da nossa própria sorte, do nosso destino, alguma coisa assim. Lá no capítulo 28, no item 18, pedi e obtereis, diz o seguinte: de nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Para fazer o bem só lhe falta a vontade. Então aqui é um resuminho para nos dizer o seguinte, nós vamos nos identificar como criaturas divinas, e nós estamos sob um determinismo divino. Mas o que é o determinismo divino em doutrina espírita? É assim, amor e progresso, é a lei natural, a lei de Deus. Aqui eu estou mencionando só a lei de amor e lei de progresso. Se a gente observa no livro dos Espíritos, nós temos lá classificados em 10 leis. Mas, na verdade, é a lei natural. Kardec divide de forma didática para facilitar a compreensão. Vamos destacar esses aspectos. Lei de amor e lei de progresso é que está relacionada a esse determinismo divino, ou seja, o nosso destino. Pois bem, então nós temos uma relação Criador, Deus e a criatura, o Espírito. Isso é bem resumido, porque precisaria de um espaço grande, tempo grande para a gente tratar dessas questões. Vamos partir da criação. Espíritos criados simples e ignorantes. Isso aí a gente sempre repete, a gente sempre conversa a esse respeito para a gente entender. Criados simples e ignorantes, mas nós seremos os autores da nossa evolução. Nós não vamos ganhar pela graça divina. Olha, você vai ser abençoado e vai se tornar um espírito puro. Na verdade, não. Ou eu já vou te criar um espírito puro. Na verdade, não é assim. Criados simples e ignorantes, e nós vamos ser os construtores da nossa evolução até alcançarmos a nossa condição de espírito puro. A gente lembra daquela classificação que Kardec faz para a gente também, para nos auxiliar. Então, nós temos 3 classes, né? Nós temos, eu vou chamar de ordem ali, nós temos os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros ou perfeitos. Então, a gente começa numa condição de simples e ignorantes, vamos numa caminhada evolutiva. Qual vai ser essa caminhada? Através das experiências reencarnatórias. Há várias experiências. E com a oportunidade de errar, inclusive. Somos criados com essa simplicidade, com essa ausência de conhecimento, mas nós recebemos as ferramentas necessárias para irmos utilizando nessa nossa caminhada. Então, a gente começa como espíritos primitivos, destituídos, então, de inteligência, de tecnologia, mas nós vamos passando por experiências, por várias encarnações. Assim, nós vamos cometendo erros, nós vamos acertando, nós vamos aprendendo com erros e acertos.
Quantas encarnações seriam necessárias para cada espírito alcançar aquela condição de espírito perfeito? Não se sabe. Cada um vai fazer no seu tempo, no seu ritmo, e nós vamos precisar de milhares de reencarnação para alcançarmos uma condição de espírito evoluído. Então a gente passa nesse processo de aprendizado pelo desenvolvimento da nossa inteligência, que seria esse aspecto intelectual, e o aspecto moral também. Então nós vamos caminhando, fala-se daquelas duas asas que precisamos desenvolver para esse equilíbrio evolutivo ascensional. Quando a gente vai aprendendo, vai adquirindo informações, conceitos, nós também vamos tendo a oportunidade de distinguir, de separar o que é o bem e o que é o mal. Quando estávamos na condição de espíritos primitivos, nós não tínhamos muita capacidade de distinguir bem e mal. Nós só tínhamos a preocupação com a sobrevivência. Nós precisávamos nos alimentar, que era básico, né, nos proteger da intempérie e da reprodução, que garantiria a continuidade da espécie. Mas nessas nossas reencarnações, nós chegamos a um estágio em que já temos capacidade de compreender o que é o bem e o que é o mal. Se a gente quiser uma orientação a respeito disso, vocês podem até dizer assim, mas como eu vou saber de alguma atitude que eu vou ter que é bem ou que é mal? Aí a gente busca Jesus, a moral de Jesus. Qual é a moral de Jesus? Amar ao próximo? Fazer ao próximo, ao outro, aquilo que eu gostaria que fizesse para mim? Então eu vou observar alguma coisa, olha, eu vou fazer isso. Isso é bom? Bom, não sei se é bom. Eu gostaria que fizesse isso para mim? Sim, eu gostaria. Então eu posso fazer para o outro. Eu posso cantar uma bela melodia, uma bela canção? Posso? Não posso? Nossa, isso é agradável. Isso vai criar uma ambientação tão assim favorável para o nosso trabalho. Ah, então é bom que eu cante. Mas eu vou escolher a canção, eu vou escolher a melodia e vai ser muito favorável. Não vou escolher uma canção que pode criar até uma situação de dificuldade, eu não vou, né? Então já começo com simplicidade já escolhendo. E aqui a gente lembra do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, quando estávamos lá morando na caverna, ainda de forma primitiva, a gente não tinha, a gente nasce, o espírito é criado já com esse potencial, mas eu não tenho condições de fazer escolhas entre o bem e o mal. O meu livre-arbítrio é uma coisinha de nada ainda, mas eu vou caminhando, vou desenvolvendo, o meu livre-arbítrio vai se abrindo também. E a gente associa a questão do livre-arbítrio, quando chegamos a um certo estágio evolutivo, à responsabilidade pelos nossos atos. Quando eu morava na caverna, eu não tinha responsabilidade, por exemplo, se eu vivesse numa comunidade onde às vezes eu iria até abater o meu irmão como forma de alimentação. Agora, hoje, nós já temos um certo escrúpulo, um certo cuidado em relação aos próprios animais. Então, já caminhamos bastante. Nós temos essas responsabilidades. Então, isso daqui, no resumo, assim, para a gente chegar a cada um desses passos, a gente pega o livro dos Espíritos, ele vai esclarecendo para a gente cada um desses passos. Mas eu queria chegar nesse momento em que nós já somos espíritos com assim, uma compreensão bem grande, espíritos que já têm domínio em relação ao seu livre-arbítrio e já pode fazer escolhas. Lembra que nós comentamos assim, eu tenho até oportunidade de errar, vou errar. E muitas vezes quando eu erro, eu perco o caminho. Eu quero fazer um atalho pensando que seria mais interessante, mas não. Eu vou por esse atalho e ali eu encontro problemas, dificuldades, às vezes eu vou até me perder. Eu estarei perdido?
Eu estarei condenado? Não, certamente que não. Então, Jesus, qual foi a promessa mesmo que ele fez? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou ficará perdida. Se for preciso, ele coloca 99 ali, não vamos colocar no curral, no cercado, deixa elas ali protegidas e vai buscar aquela perdida. Então, nós temos essa confiança e sabemos que Jesus é o nosso pastor. Ele, segundo a doutrina espírita nos orienta, o governador planetário, isso é uma coisa grande, de uma dimensão assim bem maior. Vamos trazer para uma coisa bem perto. Eu individualmente que me perdi do caminho, mas ele vai criar uma forma de me recolher e de me dar uma nova oportunidade e de me amparar. Bom, no livro aqui no livro O Evangelho, nós temos aqui, nesse capítulo Pedi e Obtereis, a lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Então, a lei de Deus é justa. Sendo justa, não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela não tem um gabarito para dizer, olha, alguém que cometeu esse crime vai ter essa pena. Aquele não tem um gabarito. Na verdade, aí a gente vai lembrar de um outro ensinamento dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Acho que todos nós, pelo menos que já... A gente sabe que é um aplicativozinho que está em nós e que ela vai, num determinado momento, ser ativada. A Ana Cláudia está dizendo que é na consciência. Então, está na nossa consciência. Então, é a nossa própria consciência que muitas vezes vai nos aplicar, vamos chamar de castigo, porque assim é consequência. Mas não que nós sejamos castigados, que está anotado num caderninho, olha, você cometeu esse deslize, então vai receber essa pena. Não, não nesse sentido. Mas é a nossa consciência compreendendo que nós cometemos uma falta. E o que eu preciso quando eu cometo uma falta? Então, olha, o homem sofre sempre as consequências das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha sua punição. A gente pode até escapar da lei civil, da lei dos homens, mas a nossa consciência, essa sim vai guardar, vai registrar, e vai chegar um momento em que ela vai dizer, olha, você cometeu esse deslize, vamos resolver isso? Não pode ficar pendente. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Mas isso colocado assim, porque olha só, eu cometi uma falta muito grave, eu causei grandes prejuízos, mas eu posso reencarnar e trabalhar, por exemplo, ser um médico e ajudar a atender, inclusive, a pacientes que não têm recursos. Ou atender muito bem os meus pacientes, dar atenção, dar conforto, nesse sentido que a minha profissão estaria me possibilitando. Eu posso ser uma professora lá no meio rural, por exemplo. E hoje os meninos estão tão difíceis, né, que está até difícil ser professora em qualquer lugar. Mas então eu vou ser professora, eu vou passar por isso. Os meninos está difícil, mas eu vou lutar, eu vou tentar, eu vou mostrar para eles um caminho bom. Você é uma boa influencer, vamos chamar, né? Virou influencer agora. E eu vou levar uma mensagem boa. Aquilo pode contribuir para amenizar, diminuir aquela falta que eu cometi. Aquele erro grave, mas agora eu estou fazendo tanta coisa boa, né? Tem uma fala que é do Chico, que ele fala que quando a justiça vem em busca para cobrar uma falta, mas percebe que nós estamos trabalhando, nós estamos no bem, aí a justiça divina fala, vai embora, deixa a pessoa continuar fazendo bem, né? Por que nós vamos interromper só para cobrar uma falta? Não vamos fazer isso. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, fica subordinada ao arrependimento. Então, se o culpado se arrepende e retorna à prática do bem, olha, já é meio caminho andado, não é?
Então, assim a pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Então, se eu persisto no mal, eu fiz, gostei, faço de novo, bom, então eu ainda tenho aquele compromisso para resolver. Mas se eu mudo, ela muda também. A intensidade daquela, digamos assim, daquela cobrança, ela vai mudar. Ela se torna de curta duração, porque o arrependimento chegou. Então eu já tenho um outro entendimento. Então, aqui, eu até achei engraçada essa figura aqui, porque tem uma sentença, mas do outro lado tem o quê? A misericórdia, core, né, do coração, a misericórdia. Bom, ainda, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e concede a esperança. Então a gente não vai ter mais aquela preocupação de castigo, de penas eternas. Então a misericórdia do Pai vai nos auxiliar. O remorso também não basta. Ah, eu me arrependi, tá bom, o pessoal hoje diria foi mal, né? Ah, foi mal, ops, foi mal, desculpa aí. Tudo bem, a gente passa por essa fase, mas tem algo mais. O que seria? A reparação. E aí, quando eu falei, olha, eu vou me tornar uma professora que vai atender muitas crianças, vou fazer uma série de trabalhos, então eu estarei fazendo essa reparação, eu estarei cuidando para que aquele vácuo que ficou, né, aquela dor, inclusive, porque vem o remorso, quando a gente arrepende, entende o grau da nossa infração, o remorso chega. Quantas vezes a gente perde o sono pensando, sentindo culpado por algo que a gente fez? E às vezes a gente não se perdoa, né? Também é muito difícil passar por esses momentos de culpa, porque a gente tem que pensar no auto-perdão. Então, tudo isso vai nos auxiliando, portanto, nessa nossa caminhada. E essa nossa caminhada, ela pode ser mais longa ou pode ser mais curta. Então, aqui, ó, o homem é árbitro constante da sua própria sorte. Nós vamos fazer o julgamento, vamos fazer as escolhas. Então, a gente precisa muito também da vontade. Não é só porque às vezes a gente era ameaçado assim, olha, se você não fizer assim, papai do céu, tem pais que ainda falam isso com as crianças, ó, papai do céu não vai gostar, ou mesmo nós, quando crianças já ouvimos, olha, e se você fizer errado, você vai ser castigado, né? Então hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, se a gente começa no primeiro momento, deixa pra lá, não vou fazer nada, mas a gente vai mudando. Eu acho que eu vou fazer, mas eu não dou conta de fazer, tá difícil, tá complicado, tá pesado, né? Tá pesado, tá difícil. Não, a gente ajuda, a gente apoia, a gente vai possibilitar que você reencarne numa família que vai te ajudar. Quantos pais ou alguém da família, avós, um parente, vem para ser o esteio daquela família, para dar um apoio extraordinário. É uma forma também daquele que vem como esteio estar reparando um compromisso. Então, a justiça divina ela vai trabalhando para que todos, ao final, consigam resolver as suas questões, aparar as suas arestas. Então, a gente vai com uma ajuda daqui, não, então eu acho que eu vou conseguir, vai dar certo, e se esforça. Tem que ter boa vontade sincera, tem que ser partir lá de dentro mesmo. E assim a gente vai tentando e vai resolvendo. Ele pode abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Então, seja em que área for, a gente pode fazer. Se eu precisar de ajuda, de apoio, eu vou ter sempre esse amparo. Sempre. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, quem está fazendo isso?
Os espíritos amigos, nosso anjo guardião, o próprio Jesus está nos encorajando. Então, às vezes, quando a gente acha que está pesada, a cruz está pesada, não vamos cortar um pedacinho dela, não. Vamos observar que nós vamos ter alguém que está nos auxiliando. Se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhes falta, em vez de solicitar a Deus que derrogue sua lei, porque às vezes pensa assim, meu Deus, então me perdoa, achando que perdão, pronto, perdão resolveu. Não é perdoar, e quando ele fala de derrogar, acabar com aquele problema, o problema só vai ser removido a partir das nossas ações, da nossa vontade que nós vamos ter, realizar para que isso seja apagado. Então nós vamos ter essa ajuda, esse auxílio, e a lei do Criador, a lei de justiça vai sendo aplicada, mas com toda a misericórdia, com todo o amparo, com toda a assistência. Aqui no outro capítulo, fora da caridade não há salvação, aqui um conselho de Paulo. O que o Paulo nos orienta? Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. Então, os meus atos, as minhas ações, os meus pensamentos, existe uma pitadinha de caridade nisso? E o que seria essa caridade? Ela se manifesta, ela se expressa de tantas formas, não é? Às vezes a gente pensa, a caridade é porque eu vou organizar uma cesta básica e vou levar para uma família que está necessitada. É uma caridade. No Evangelho a gente vê a importância da caridade material. Nossos irmãos que estão agora, por exemplo, naquela região que teve aquela dificuldade por causa da chuva, né? Desabrigados, tanto nas suas residências, nos seus alimentos, nas escolas, nos hospitais, tudo. É importante a gente fazer uma caridade material, por exemplo, doando o que precisam de água, de alimento, de medicamento, até vassoura, né? É engraçado, mas precisa de vassoura para ajudar na limpeza. É uma caridade. Mas esse mês não vai dar, eu queria fazer uma doação, mas não vai ter jeito. Uma doação em dinheiro, por exemplo, em alimento, não posso. Não, mas eu posso ir ajudar a varrer, a limpar. É uma caridade. Não, eu posso ouvir, consolar, confortar. É uma caridade. Então, tem formas e formas. E aí, Paulo fala para a gente passar pelo crivo da caridade. E a vossa consciência é que vai responder, não somente ela evitará que façais o mal, porque a gente passando pelo crivo da caridade, a gente já vai estar tendo atos de bondade, atos que não estão de acordo com algo que seja o mal. Porque para fazer-se o bem, mister sempre existe a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a negligência. E Paulo tem uma frase muito conhecida, famosa, vamos assim dizer, né? Porque o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa acho que é uma frase que todo mundo conhece. O bem que eu quero, esse eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu ainda não estou com a boa vontade sincera, com a coragem de levantar e realmente fazer o que é necessário. Aí vamos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 631, o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, nós já sabemos que no princípio, simples e ignorantes ainda não. Mas chegando a um certo estágio da nossa caminhada evolutiva, sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Então, quando a gente começa já a desenvolver o nosso cérebro, que era pequenininho no começo, né, como ainda na condição de ser primitivo, era um cérebro menor,
não tinha ainda muita capacidade para distinguir, para desenvolver as ideias, fazer algumas reflexões, mas agora nós já temos, já estamos num estágio evolutivo, a ciência já nos dá conta da evolução do nosso cérebro, e hoje nós somos capazes de compreender, de discernir. Na 632, o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal. Isso pode até acontecer, nós temos até esse direito. A gente vai tropeçar e cair, eu não vi a pedra. Estava distraída, né? Eu vou tropeçar, vou cair, vou quebrar a perna. E vou machucar a perna, foi alguma coisa assim, né? Foi sério, foi grave e estava distraída talvez. Mas tem jeito, conserta, tem remédio, né? Então, ó, Jesus vos diz, vede o que querereis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso, assim não vos enganareis. Então, nós não vamos colocar uma pedra no caminho de alguém para esse alguém cair, que seria o mal. Isso que eu estou fazendo, eu gostaria que fosse feito para mim? Ah, sim, eu gostaria. Então, pode fazer que vai dar certo. Na 911, não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Será? Paixões? Vamos dar exemplo de algumas das nossas paixões. Quem me ajuda aí? Quais as paixões que ainda nos incomodam? Paixões que ainda convivem conosco, ou nós convivemos com elas? Ou a que ninguém tem? Que... então eu quero, porque aí como que seria? Eu preciso do dinheiro, mas eu não sei usar, né? Eu não sei usar. Eu tenho muito dinheiro e poderia usar para o bem? Olha, o que eu vou fazer? Eu tenho muito dinheiro, eu tenho algumas habilidades para ser um industrial. Então, eu posso montar uma fábrica e contratar pessoas. Então, eu vou usufruir, não é que não se pode usufruir daquilo que o dinheiro ofereça, mas eu posso dividir. Então, eu vou contratar pessoas, eu vou oferecer um salário justo. Quanta coisa pode ser feita, né? Mas a gente não pode ficar cego. Olha os exemplos que nós estamos tendo, infelizmente, né? No nosso país agora, no mundo inteiro. Isso ainda é uma coisa que ainda nos afeta muito. Nós estamos muito mais preocupados com os bens que o dinheiro nos propicia do que com os bens materiais, do que os bens espirituais. Então, além do dinheiro, né, Nina, eu queria lembrar também, isso está associado ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, eu tenho mais, eu sou superior. Então, enquanto nós tivermos essas paixões e não soubermos vencê-las, superá-las, então nós estaremos ainda incorrendo nesses erros. Então, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Aqui ele está se referindo ao combate às nossas paixões, né? E essas paixões, vai resolver assim, ó, num passo de mágica e vai mudar, né? Aí a gente, se não tiver essa vontade, não adianta. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não podem superar suas paixões e que o seu espírito nelas se compraz por consequência de sua própria inferioridade. Espírita tem um tal de dizer, nessa encarnação, acho que não vai dar mais não, deixa para a próxima. E assim vai para a próxima, e a gente vai deixando o tempo passar. Mas eu sou um espírito imortal? Não tem importância não. Porém, quanto mais rápido a gente conseguir superar as dificuldades, melhor a gente vai se sentir melhor. A gente vai se sentir mais feliz, não é? Porque será que a felicidade, então, é ter muito dinheiro? Quantos nós temos aí que com muito dinheiro são infelizes? E são tristes, embora tenha tudo que o dinheiro possa comprar, né?
Não existem, então, essas paixões que a gente não consiga resolver. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Então, nós estamos modificando o nosso olhar para os bens espirituais. E aí a gente já vai ter uma outra condição de triunfar, de superar a matéria. Quando isso acontece, olha só o que os espíritos nos falam. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Poderia? Ah, sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Aí a gente senta e fica devagar aí, de fato, se comprazendo às vezes com a pedrinha no sapato, né? A gente ajeita assim, ajeita a pedrinha no sapato e não consegue tirar essa pedrinha. Então aqui, o homem é na maioria das vezes o artífice da sua infelicidade, porque chega num ponto que a gente não suporta mais. Quando a dor bate à nossa porta e nós não sabemos como resolver essa questão, porque nós ficamos parados, extasiados com algumas coisas materiais e a gente não sabe enfrentar essas dificuldades. Então, a gente tem uma série de questões, pessoal, por conta do nosso tempo, mas ainda vou colocar assim, nós recebemos muitas influências. Será que nós já estamos preparados para resistir às influências? Influências que nós recebemos em todos os aspectos. Muita coisa nós somos levados a fazer porque dá status, porque parece que é bom, porque parece que nos dá uma condição de nos tornarmos melhores, mas isso não é verdade. Então a gente precisa ter esse despertamento, por isso artífice da nossa própria, do nosso próprio destino. Então a gente procura não receber as influências nem dos espíritos desencarnados, nem dos encarnados, porque é nos dois planos. Nós temos encarnado e temos desencarnado nos influenciando. Como a gente pode fazer para nos livrar das influências dos maus espíritos? Se você está sentindo uma influência, alguma coisa para fazer algo que não seja muito certo, pega o Evangelho, faz uma leitura de uma página que seja espiritualizada, um bom conselho. Será que espírito zombeteiro vai ficar na nossa casa nos influenciando, nos convidando para fazer algo se a gente está ali lendo o Evangelho? A gente lendo o Evangelho, o que muda? A nossa disposição íntima. Então ele fala, aqui não vai dar não. Não adianta, porque aqui não vou encontrar nenhum meio de levar a pessoa a agir. Então aqui do livro dos médiuns, sempre lembrando, o melhor meio de expulsar os maus espíritos é atrair os bons. Então se eu tenho um sentimento de caridade, em favor do bem, a boa vontade, eu tenho a generosidade, eu tenho a empatia, eu só vou ter espíritos bons no meu entorno, inclusive fazendo um culto no lar, que é muito importante para atrair os bons espíritos, né? E lá no céu e inferno, para a gente finalizar, o espírito é assim sempre o árbitro do seu próprio destino. Ele pode prolongar seu sofrimento por seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Então, por isso que nós buscamos esse título para a nossa exposição desta noite. O Espírito é o árbitro do seu próprio destino, porque ele pode fazer essas escolhas. E a gente lembra, então, de Jesus, quando da criação, ele estabelece uma meta para nós. Sede vós
logo perfeitos como também vosso Pai Celestial é perfeito. É esse o nosso destino. É para essa meta que nós temos que nos dirigir. Eu achei muito bela essa imagem, porque ela, de certa forma, porque isso são expressões muito, assim, distantes do que é na realidade, mas já nos impressiona, né? Já nos impressiona os nossos olhos, o nosso sentimento, já nos sensibiliza. Assim como a música nos sensibiliza, também algumas imagens nos sensibiliza. E eu fui buscar no livro Parnaso de Além Túmulo. Lá no Parnaso tem o Augusto dos Anjos, ele tem uma poesia que se chama Evolução. Ela é longa, eu peguei só a última estrofe, só para dizer, para a gente encerrar assim, ó, nós, nessa nossa caminhada, então pensa toda a nossa caminhada, desde a criação até chegarmos onde estamos e onde alcançaremos. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando perfeições absolutas. Então, olha, nós já fomos os germes de outras eras, buscando o princípio, já fomos ali o germezinho, né, pequenininho, quando ele fala enjaulados no cárcere das lutas, enjaulados no cárcere da matéria, nas diferentes encarnações. Viemos dos princípios das moneras. Essa monera é o princípio, é uma célulazinha do princípio mesmo, unidades unicelulares, buscando as perfeições absolutas. Então, o que nos faz nos movermos é essa confiança de chegarmos, de alcançar a perfeição absoluta, de chegar naquela condição de espírito puro, espírito perfeito, e gozar de tudo aquilo que Jesus nos prometeu, que seria o reino dos céus. E que é muito trabalho, né? Nós já sabemos disso. Mas então, pessoal, era isso que nós queríamos colocar nessa noite. Agradecemos pela oportunidade, pelas bênçãos. Então, que Jesus nos ampare e esteja sempre conosco, nos amparando. Muito obrigada.